Se você tem desconforto nos olhos e fotofobia, que geralmente é mais no período da manhã, sensibilidade e aversão à luz e fotofobia, tem percepção de halos, quando você olha para a luz e vê aquela luz espalhada. Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, fica aqui comigo até o final, que esse vídeo é para você. Muitas pessoas me procuram por eu ser especialista em doenças da córnea com um diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs, córnea gutata ou até mesmo a ceratopatia bolhosa. E nesses casos, na maioria desses pacientes, há uma perda de células endoteliais da córnea e esses pacientes acham que vão ficar cegos. E eu sempre falo, calma, existe tratamento, você não vai ficar cego, muito provavelmente por essa causa. Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista, especialista em doenças da córnea. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. É a sua primeira vez aqui? Então calma, se inscreve no canal e clica no sininho. Dessa forma, o YouTube vai te notificar sempre que tiver um vídeo novo que eu faço para você. Eu vou te pedir para curtir e deixar um like nesse vídeo. Desse jeito eu vou saber que esse vídeo está sendo útil para você. E o YouTube vai poder apresentar esse vídeo para mais pessoas e ajudar elas também. A distrofia endotelial de Fuchs é uma condição genética hereditária que acomete mais mulheres do que homens. E os sintomas muitas vezes se tornam perceptíveis apenas após os 40 anos. Existem apresentações anatômicas da doença muito diferentes e distintas. Infelizmente, no Brasil, faltam estudos epidemiológicos para poder saber qual é a prevalência de distrofia endotelial de Fuchs na nossa população. Mas, nos Estados Unidos, já se sabe que em torno de 4% da população acima dos 40 anos vão ter a distrofia endotelial de Fuchs. Pacientes com a córnea gutata inicialmente vão ter classicamente uma perda de qualidade da visão. E só numa fase mais avançada é que realmente esses pacientes vão perder também quantidade visual. E aí nesses casos, esses pacientes vão perder muita qualidade de vida, porque eles vão ter outros sintomas também. Vale lembrar que a distrofia de Fuchs é uma doença degenerativa e progressiva, onde há a perda das células do endotélio da córnea de forma gradativa. E na fase avançada da doença, isso faz com que essa córnea perca a transparência, a visão piora de forma importante e a qualidade de vida dessa pessoa também fique muito prejudicada. Eu observo no meu consultório que muitas vezes esses pacientes, numa fase inicial, eles apresentam uma discreta aversão à luz, mas também uma alteração na percepção do brilho da luz. Fotofobia com embaçamento visual, principalmente no período da manhã em fases moderadas, pode ser observado nesses casos. O tratamento inicial ele é feito com colírios, mas nós sabemos que em fases avançadas o tratamento definitivo é a troca e substituição dessas células endoteliais doentes por células saudáveis. O nome dessa técnica se chama transplante seletivo ou o transplante endotelial de córnea, onde só é substituído a camada mais interna da córnea, fazendo com que o restante da córnea se mantenha a córnea do paciente, mas essas células doentes sejam substituídas por células normais que vão, dessa forma, manter a transparência e a qualidade de visão desse paciente. Então, se você teve o diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs, córnea gutata ou a ceratopatia bolhosa, é importante que você procure um especialista em córnea. Dessa forma, esse especialista, que ele deve ser apto a fazer as cirurgias e as técnicas de transplante, não só transplante tradicional, que é o transplante penetrante, mas também o transplante endotelial, que a gente poderia resumir em duas técnicas, que seriam a técnica de DISAEC e a técnica de DMEC. Essas duas técnicas são técnicas que substituem apenas a camada interna da córnea. Isso faz com que
o pós-operatório e a recuperação visual sejam muito melhores que a técnica antiga, que é a técnica tradicional de transplante penetrante de córnea. A córnea é um tecido transparente e se eu pudesse fazer uma metáfora entre os nossos olhos e um relógio, eu diria que a córnea seria o vidro do relógio. Ela é a menina dos olhos, é o que dá o brilho dos olhos. Uma das funções da córnea é fazer com que a luz seja transmitida do meio externo até a retina e de lá se transmitida para o cérebro essa informação. Caso a córnea esteja arranhada ou embaçada, nesses casos é possível a realização de um transplante de córnea e dessa forma permitir com que essa pessoa volte a enxergar bem novamente. Felizmente, com o avanço das técnicas cirúrgicas de transplante de córnea, nós temos a possibilidade de substituir apenas a camada que está doente. A grande vantagem da substituição seletiva das células endoteliais é que pode-se trocar apenas a camada que está alterada e dessa forma o restante da córnea ser mantida do próprio paciente. Isso faz com que diminua todas as alterações de superfície ocular, de ressecamento dos olhos, do olho seco e de alterações que possam vir da técnica tradicional que é o transplante penetrante. O resultado refrativo das técnicas mais modernas de transplante seletivo, transplante endotelial, elas são muito superiores, porque você tem que lembrar que a córnea continua sendo do paciente, só é substituída a camada interna. Nos casos em que o transplante endotelial de córnea é indicado, essa técnica proporciona um resultado refrativo muito interessante e a recuperação visual ela é mais rápida e melhor quando comparada à técnica de transplante tradicional, que é o transplante penetrante. Nesses casos, apenas a camada doente ela é retirada e substituída por células normais. Vale lembrar que as células endoteliais elas não têm a capacidade de se regenerarem, como por exemplo células do cabelo e da pele. Então, ao longo da vida, a gente nasce com um número determinado de células endoteliais e ao longo da vida essas células vão se perdendo, vão morrendo. Só que quem tem a distrofia endotelial de Fuchs, essa perda ela é mais acelerada e ela geralmente acontece de uma forma que quando o paciente começa a ter uma grande quantidade de gutata, não só essa perda é mais acelerada, mas a perda também de qualidade visual e numa fase mais avançada de quantidade de visão e perda de qualidade de vida, obviamente. Muitas vezes eu vejo pacientes chegando ao meu consultório com exames de microscopia endotelial da córnea e pedindo para explicar como que é esse exame. E aí eu explico que as células endoteliais elas têm um tamanho próprio porque é uma camada única de células e quando você tem a morte de algumas dessas células, a célula do lado ela tem que aumentar de tamanho para poder ocupar aquele mesmo espaço. Alguns problemas oftalmológicos podem estar relacionados ao aumento dessas células endoteliais, entre eles a distrofia endotelial de Fuchs, a córnea gutata, infecções, glaucoma, inflamação como por exemplo uveiite, uso excessivo de lente de contato em algumas pessoas que tenham predisposição, cirurgias oftalmológicas e até mesmo traumatismo podem estar relacionados ao aumento dessas células e, obviamente, perda de células endoteliais. As células endoteliais são responsáveis pelo metabolismo e pela transparência da córnea. Se alguém da sua família que você conheça tenha tido alguma dessas alterações que eu falei anteriormente, é importante que você informe eles ou envie esse vídeo e faça com que ele procure um especialista. As distrofias de córnea, geralmente, elas são bilaterais, em ambos os olhos, e elas muitas vezes podem causar uma perda significativa da visão, especialmente se essa pessoa não sabe que tem a doença e a doença progride e avança de uma forma muito grave. E aí, nesses casos, muitas vezes o especialista em córnea não consegue lançar a mão dessas técnicas mais modernas. Por isso é importante você procurar um médico oftalmologista e fazer consultas anuais. Dessa forma, se você tiver alguma alteração na córnea, esse médico vai te encaminhar para um especialista em córnea. É verdade. Em resumo, com as novas técnicas de transplante endotelial de córnea,
É muito difícil um paciente perder visão e ficar cego por conta dessas condições, mas você precisa saber que o tratamento precoce e o acompanhamento com um especialista em córnea, ele vai ser primordial para você obter um bom resultado nesse tratamento e, obviamente, ter uma boa qualidade de vida. Em resumo, o transplante de córnea não é apenas fazer com que essa pessoa tenha uma córnea mais transparente, mas também fazer com que essa pessoa tenha uma vida melhor e seja mais feliz. Espero que esse vídeo tenha respondido algumas dúvidas sobre o tema. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo ou familiar. E se você quiser, eu também estou no Instagram. Lá eu compartilho dicas e curiosidades sobre a saúde dos seus olhos. Um forte abraço e até a próxima!